perca máxima total, somente isso, tá? Aqui a gente vai focar somente em conta real, porque para conta real que essas regras são mais válidas, tá? Até porque eu já expliquei as outras para vocês, tá? Estante latte, por exemplo, observe do lado esquerdo e direito, tá? Estante latte aqui, ó, do lado direito, tá ok? Como é a conta real, já está dizendo aqui, ó, beleza? Em relação à regra da consistência e valor máximo em aberto, tá? Ó, aqui nessa opção, ó, risco máximo em aberto, vou já explicar para vocês, inclusive está escrito aqui também já, para explicar melhor, tá? Ou seja, fazer um resumo melhor para vocês. Aqui está dizendo um exemplo, ó, se seu saldo inicial for 100 mil dólares, uma conta de 100 mil dólares, sua perda máxima aberta permitida será de 1.000 dólares, ou seja, 1%. Alvino, mas como assim a perca diária, se eu peguei uma conta de duas fases, a perca diária é 5%, como é que eu só posso perder 1%? Calma, vou explicar. Você, por exemplo, não pode ficar com 1%, ou seja, 1.000 dólares ou mais, em ordem aberta, né, com saldo negativo, em uma ou mais ordens, apenas isso, entendeu? Então, se você colocou um stop loss ali de 900 dólares, você fechou manualmente ou então encerrou automático com o stop loss lá que você colocou, você pode abrir outras ordens, não tem problema não. Porque a sua perca diária não é 5%, correto? Então, se você fechou a ordem, você pode abrir uma em seguida ou no mesmo dia, sem nenhum problema. Aqui só está informando sobre a questão, né, da perda máxima em aberto, ou seja, em saldo aberto, por exemplo, de perda, entendeu? Então, se você estiver perdendo 1.000 ou mais, provavelmente vai fechar a ordem automática, tá? Automaticamente eles vão fechar a ordem. Se eu não me engano, aqui não é violação grave não, tá? Então, provavelmente ele pode fechar e depois deixar você operar depois. Abrir outra ordem ou algo do tipo assim, tá? Mas é nada demais, só você se atentar, beleza? Já já você vai entender melhor aqui no que eu resumi para você. Aqui, por exemplo, de duas fases aqui, ó, errância de X ou errância de qualquer uma das duas, vai estar informando sobre também o diário, né? Só que aumenta para 3%. Deixa eu só verificar aqui, ó. Risco máximo em aberto, tá? Ó, observe aqui que o risco máximo em aberto já muda, ó. Se seu saldo inicial for 50 mil dólares, sua perda máxima em aberto permitida será 1.500, ou seja, 3%, tá? Então, você não pode deixar em aberto ou chegar a ultrapassar, por exemplo, 1.500 dólares. Ora, se você já sabe disso que é em valor em aberto, em ordem aberta, em posição aberta, qualquer coisa você coloca o stop loss para 1.400, somando duas ou três ordens, ou então uma ordem só. Né? Ou então você coloca menos, por exemplo, 700, 800 dólares. Alvino, então se eu fechar uma ordem manualmente, antes dos 3%, ou pegar no stop loss, sendo que some menos 3%, eu posso continuar operando, já que a perca diária é 5%? Pode, você pode abrir o outro. É só ficar atento com a perca diária, beleza? A errância de X aqui também tem a mesma coisa, ó. Deixa eu ver aqui, ó, na verdade, a errância de X aqui, ó. A errância de também é a mesma coisa aqui, ó. Risco máximo em aberto, 3% também, tá? Agora vamos aqui, ó, para você observar de uma forma mais fácil como é que funciona aqui, por exemplo, tá? Ó, aqui tá tudo escrito já para você, ó. Exemplos de regras na conta real da mesa proprietária, tá? Então aqui, ó, observe que você vai entender melhor ainda e de uma forma mais fácil também, tá? Primeiro, conta real sem desafio. Regra dos 1% de risco em ordens abertas. Aí eu coloquei aqui, ó, conta de 100 mil dólares com perda diária de 5%, tá? Baseando sempre ali na perca diária de 5%. Se a porcentagem diária for menor, aí você já vai saber também. A perda de 1% nesta conta equivale a 1.000 dólares, correto? Ok, entendido até aí. Significa dizer que você não pode deixar que a perda chegue em 1.000 dólares, em saldo aberto, ou seja, em uma ou mais ordens somando 1.000 dólares, correto? Então, como é que você vai controlar isso? É muito fácil. Porém, pode pôr um stop ou stops abaixo de 1%, somando a liquidez menos de 1%, tá? Deixa eu só digitar aqui. Então, você pode aí pôr um stop, né? Ou então fechar, né?
a ordem manualmente, como eu estou colocando aqui também para vocês, tá? Ou seja, se 1% é $1.000, eu coloco os stop ou então stop loss em $900, por exemplo, se eu quiser arriscar 1%, né, ali, menos de 1%, por exemplo, tá? Após isso, você pode abrir outra ordem em seguida ou no mesmo dia, como eu coloquei aqui, tá? Ó, e após isso, abrir outra ordem em seguida ou no mesmo dia. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Por quê, pessoal? Já que a perda diária total é 5% e não 1%, tá? Ou seja, e após isso você pode abrir uma ordem em seguida ou no mesmo dia, já que a perda diária é 5%, tá? E não 1%. 1% é em ordem aberta, lembre-se, correto? Ó, coloquei aqui em ordem aberta, ok? Beleza, entendido até aí. Para que você possa entender mais, agora vamos para o segundo exemplo com a porcentagem maior, tá? Regra de 3% aqui em ordens abertas, por exemplo. Conta de $100.000 com perda diária de 5% e a perda de 3% equivale a $3.000, correto? Pronto. Dito isso, significa dizer que você não pode deixar que a perda chegue em $3.000 em saldo aberto em uma ou mais ordens somando $3.000, correto? Porém, você pode aí pôr um stop loss abaixo de 3%, por exemplo, $2.900. Ou seja, se a sua perca diária é 5%, se você perde, por exemplo, aí $2.900, você vai saber, pô, cara, eu ainda tenho 2% a mais. Então, eu posso colocar aí mais 1% em risco sem nenhum problema. Agora, eu não posso ultrapassar a perca diária. Pronto, simples assim, tá? E da mesma maneira, você pode colocar um stop loss posicionado ou você pode fechar manualmente ali as ordens, tá? Beleza? E após isso, abrir outra ordem em seguida novamente, né? Ou no mesmo dia, já que a perda diária total é 5%, tá? E não 3%. 3% é em ordem aberta. Somente isso. Tá vendo como é simples? Tá? É só questão de atenção. Somente isso. Por isso que eu falo, é mais sobre a perca diária e perca total, tá? Agora, em relação à regra da consistência, por exemplo, tudo mais, vou estar explicando para vocês aí como é que funciona também tudo mais, tá? Então, pessoal, para vocês verem aí que não tem nada de difícil nisso aqui, é só atenção e entendimento, beleza? Então, espero que tenham gostado aí mais uma vez. E vou, em outro vídeo, explicar a questão da regra da consistência para deixar tudo com a faca e o queijo na mão em relação a entendimento, né, a essas coisas de mesa proprietária, beleza, pessoal? Lembrando, tenha cuidado com mesa proprietária, a maioria não presta, não são confiáveis, não paga, inventa muita coisa para que não possa pagar a pessoa e etc, ainda fica com dinheiro, entendeu? Então, esteja onde realmente seja confiável, que pague ali, que não tem problema nem nada, tá ok?